Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, sou o professor Bruno Lima, professor aqui da Prova Concursos e vamos então começar nossa maratona de carnaval. Isso aí, meu amigo, vai passar o seu bloco, vai passar os seus dias de folia aqui comigo agarrado estudando raciocínio lógico. Pô, Bruno, eu estava aqui ajeitando a minha fantasia, peruca, colar de havaiano, chinelão, estava indo ali para fora curtir um bloco? Não, pode pegar isso tudo aí. Pode se caracterizar, pega lá sua peruca, fantasia e tudo, mas arruma uma cadeira bem confortável, ajeita seu computador, ajeita seu notebook aí, meu amigo, e vamos ficar aqui focado na preparação para o concurso do INSS. É isso que está aí. Carnaval, se você é uma pessoa que curte um carnaval, eu sei a aflição que você está passando. Eu sei como que é, porque o Brunão também gosta de um carnaval. Então, meu amigo, se você curte um carnaval, enfia na sua cabeça que é o seguinte, é o carnaval desse ano, para que você possa ter aí outros carnavais maravilhosos, curtindo pra caramba por aí. Então, é esse ano que é o sacrifício. Se você que está aí do outro lado, que tem aquela galera que não gosta mesmo do carnaval, pô, Bruno, esse negócio de carnaval para mim tinha que acabar com esse negócio na face da terra. Então, se você que está aí do outro lado, que não gosta aí do carnaval, já não curte mesmo, gosta de ficar mais tranquilo, relaxado, então, meu amigo, a oportunidade melhor do que essa a gente não vai ter. É um feriadão prolongado, você aproveita para revisar os conteúdos mais importantes. Os professores aqui, a gente vai passando dicas para vocês aí do que a gente espera para essa prova tão aguardada do concurso do INSS e aí fica todo mundo tranquilo. Então, se você é um folião, eu vou aqui te confortando, beleza? Brunão também gosta de uma folia, então, enfia na sua cabeça o seguinte, acalma o coração, relaxa esse ano para que você possa ter aí outros carnavais maravilhosos com a certeza da estabilidade, meu amigo. Você saber que todo mês o seu salário vai cair na sua conta sem você ter que ficar dependendo de mais nada. No dia combinado, seu salário cai na sua conta, pronto, acabou e você vai ser feliz com a estabilidade, vai trazer felicidade não só para você, como para a sua família também, para a sua esposa, para os seus filhos, se não tem esposa, se não tem nada, para você, enfim, para você poder curtir a vida, certo? Então, pessoal, deixa eu explicar para vocês como que eu vou fazer com vocês aqui a minha maratona de questões, como que eu vou fazer a maratona de carnaval com vocês aqui no que se refere ao raciocínio lógico. Eu optei por selecionar questões de provas que tiveram ou um edital idêntico ao do que nós temos agora para o concurso do INSS 2016, ou nós vamos trabalhar com questões que sejam de provas mais recentes ou daquelas que porventura eu considere realmente serem bem interessantes. Então aqui a gente vai pegar, por exemplo, questões que foram aplicadas em concurso de 2008. Poxa, Bruno, mas cara, não dava para você ter feito uma pesquisa aí melhor e ter trazido para mim umas questõezinhas mais recentes, não? Cara, deixa eu bater um papo reto aqui com você. Claro que eu tenho uma preocupação muito grande com isso. E se tem uma pessoa nesse planeta que é neurótica, que fica ali todo dia no site do CESP verificando o que saiu de prova nova, o que não tem de novidade, o que não é novidade, você pode ter certeza que essa pessoa sou eu. Só que ao mesmo tempo eu tenho que equilibrar uma balança aqui naquela ideia de que esse edital que a gente está seguindo agora para o concurso de vocês é um edital que o pessoal do CESP, olha, há muito tempo não cobrava aí em concursos, certo? Para quem já está acompanhando as minhas aulas aí, eu tenho falado que desde meados de 2009 que o pessoal segue um edital, que o pessoal do CESP segue um edital padrão e que aquele edital padrão deixou de ser cobrado em pouquíssimas situações desde 2009 para cá. E aí, eis que o concurso do INSS sai e essa vai ser uma exceção. O edital que nós estamos seguindo para vocês é um edital que o pessoal do CESP não vinha cobrando. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa prova aí mais antiga, provinha lá dos idos de 2008, mas é porque vocês vão reparar que se vocês forem lá na fonte, se vocês forem realmente lá no edital, vocês vão ver que é de uma prova cujo edital foi idêntico ao de vocês. Então, é uma boa referência, concorda? É da sua banca, é de um edital que é idêntico ao de vocês e, ao mesmo tempo, eu não vou deixar vocês aqui comigo preso nesse carnaval, trabalhando com questões também que sejam desatualizadas. Não, tem questões aqui recentes, peguei questões aí do finalzinho de 2015 para colocar para vocês. Então, o que a gente tem, pelo menos na minha ideia aqui, né, o que eu posso fazer com vocês de melhor seria tentar trabalhar alguma coisa nesse sentido, mesclar um pouquinho as ideias, tá? E aí, a gente vai fazer então essa nossa maratona de carnaval como se fosse um grande simulado, ok? O raciocínio lógico, pessoal, não me permite muito, às vezes, aqui ficar fazendo muitas revisões teóricas, então por isso que a gente já vai pegar e vai na base da porrada mesmo, vamos atrás do trio elétrico, pulando, aquecendo com essas questões aí, para deixar vocês bem tranquilos, ok? Outra coisa que eu queria comentar com vocês, se vocês precisarem aí entrar em contato comigo, vocês vão poder fazer isso através do Facebook, para quem porventura ainda não está comigo aí,
para quem realmente está acessando aqui ou está assinando aqui o Aprova, basicamente para esse curso Maratona de Carnaval. Então, para quem ainda não me conhece, pode me acessar, pode me adicionar lá no Facebook. A única coisa que eu sempre peço para vocês é que vocês priorizem me adicionar aqui, olha, no perfil 2, procura lá no Facebook, digita exatamente assim, ó, Bruno Lima 2, que aí você já chega direto comigo ali no perfil em que eu posso te adicionar. Eu chamo a atenção para isso porque o perfil 1, ele já está lotado, então se você me mandar convite por ali, eu tenho que te redirecionar, tenho que mandar uma mensagenzinha para você, pedindo para você ir para o perfil de número 2, então me adicionando ali direto é tempo poupado para mim e para você. Eu não posso ficar perdendo tempo, porque eu tenho muita aula para dar, tem muita gente para ajudar por aí, e você também não pode ficar perdendo tempo, porque você tem que aproveitar os seus tempos dos estudos, certo? Então, para mim e para você nos pouparmos tempo, me adiciona lá diretamente no Bruno Lima 2, para quem for me adicionar no Facebook, certo? Se você aí curte o Instagram, pode me seguir lá também, é o @profbruno com 2Ns Lima, e tem também agora o Periscope, que é o @profbruno com 2Ns Lima. Bem, eu tenho chamado a atenção de vocês aí para o Periscope, é um aplicativo que a gente utiliza aí na maioria das vezes no celular, apesar de que tem também para computador, mas a galera tem usado realmente no celular, e é um aplicativo interessante porque é de onde a gente consegue fazer transmissões ao vivo. Então eu já estou planejando algumas aí que eu vou agendar previamente, naturalmente vou divulgar até aqui no Facebook mesmo. A gente agenda um horário, por exemplo, e a partir desse horário a gente faz uma transmissão ao vivo. Então, se eu estiver num local, né, naturalmente, que tem acesso à internet, e se você também estiver num local que você tem acesso aí a uma internet bacana, você pode me acompanhar ali ao vivo. Eu passo algumas dicas para vocês no que se refere ao raciocínio lógico, ou a gente troca realmente uma ideia sobre dúvidas que vocês possam ter, enfim. É uma interação bacana, já que a gente às vezes não tem essa possibilidade, certo, de fazer esse contato ao vivo, afinal de contas aqui as aulas são gravadas, então é mais uma ferramenta que a galera, principalmente dos concursos públicos, tem usado muito. Não só eu, como outros professores também têm aderido à ideia e realmente tem sido bem interessante o retorno que vocês têm nos dado sobre essa ferramenta, ok? Então, meus amigos, olha, estou junto com vocês, eu acho que é válido você aí, né? Se você tiver possibilidade de primeiro pegar o PDF, tentar resolver as questões, para que depois você venha comigo conferindo as soluções ou mesmo conferindo o gabarito, o ideal seria isso. E eu queria te passar, inclusive, uma outra dica, eu queria que você tentasse levar isso o mais ao pé da letra possível, que é o seguinte: quando você estiver resolvendo, vamos supor, você foi lá e pegou e resolveu a questão de número 1. Aí a sua ansiedade não deixa, né? Que aí o cara pega a questão de número 1 e ele já quer ir lá conferir o gabarito para ver se acertou ou não. Vai, faz a questão de número 2, vai lá conferir se acertou ou não. Então isso, eu particularmente, nas experiências que eu tive, até mesmo minhas, né, na preparação para alguns concursos, eu sempre vi que isso foi muito pouco eficaz para mim. Eu comecei a perceber realmente como eu estava na minha preparação a partir do momento que eu comecei a resolver uma bateria, que fossem, por exemplo, baterias de 10 questões. Se você for muito ansioso, não conseguir ficar sem conferir o gabarito, então começa a marcar, tipo, de 10 em 10 questões. A partir daí você vai e dá uma conferida no gabarito. Por quê? Porque foi a partir daí, conforme eu falei, que eu comecei a perceber que, olha, poxa, dessas 10 aqui, eu acertei 6 e errei 4. Poxa, se fosse isso aqui na prova do CESP, fala aí para mim, fala para mim, qual que seria a sua pontuação? Se numa situação em que você tivesse 10 questões, você acertasse 6 e perdesse 4, você ia ficar só com 2 pontos líquidos, cara. 20% de aproveitamento numa prova do pessoal do CESP, isso aí não seria bom. Então é importante para que você comece a ter uma visão geral sobre a sua preparação. O ideal mesmo é que você pegasse toda essa lista que está aí, sem medo de ser feliz, que você tentasse primeiro resolver essas questões, para a partir daí você conferir o gabarito no geral, certo? Essa ideia de faz, confere, para mim, pelo menos, não me passava uma ideia de como estava realmente o meu aproveitamento. E isso acabou me ajudando muito. E eu acho que para vocês aí também pode ser uma ferramenta interessante, certo? Não sei aí quando você está me assistindo, se você vai ter tempo hábil para tentar realmente resolver todas essas questões antes de mim ou não, ou se você vai ter que ir fazendo comigo aqui, enfim. O importante, pessoal, é treinar, certo? E aí quando eu falo treinar nos mínimos detalhes. Inclusive, se você quiser treinar aí na metade de uma folha de papel, até isso eu falo que é importante, porque, Bruno, estou resolvendo aqui as questões do meu caderno. Cara, na sua prova, você não vai ter uma folha de caderno para resolver. Na sua prova, você não pode usar lápis e borracha. Você está sabendo disso? Você está sabendo que na prova do pessoal do CESP você não pode entrar com lápis e com borracha? Tem que ser só com caneta? Então, eu sempre falo que uma coisa é você estudar raciocínio lógico, matemática, com a possibilidade de que, fui ali, fiz o exercício e errei, deixa eu passar uma borrachinha.
Eu não sei se vocês têm noção, às vezes, do desespero que é você pegar para resolver uma prova de matemática, isso eu falo por experiência própria também, e olha que eu lido com matemática e com cálculos praticamente o dia inteiro, mas eu já fui fazer uma prova do pessoal do CESP de matemática financeira, que é um conteúdo que eu domino, e eu passei muito aperto na prova, primeiro pela dificuldade das questões, que realmente foi uma prova no nível acima do que a gente estava acostumado a ver do estilão do CESP, mas ainda assim, como é um conteúdo que eu domino, maravilha. Mas eu passei muito aperto por conta dos cálculos, pela ideia de você ter que fazer as contas num espaço curto e de caneta, gente. Vocês não vão ter lápis, então eu acho que tudo isso, a gente não está aqui realmente numa preparação focada, a gente não está aqui realmente tentando deixar para vocês aí todas as dicas possíveis, daqueles detalhes que às vezes vocês não enxergam. Pois é, então até isso eu acho importante. Tente resolver, se for o caso, num espaço pequeno. Ah, mas eu gosto de fazer tudo no meu caderno, organizadinho, para depois eu estudar. Ok. Só que é o que eu estou te falando, a sua prova não vai ser o seu caderno bonitinho, organizadinho, com uma folha inteira, com linhas, tudo caprichado ali para você poder se organizar, certo? Então tentem aí, na medida do possível, se aproximar realmente daquilo que vai ser a sua prova, certo? Bem, dicas, orientações e apresentações feitas. Então vamos comigo, vamos colocar o nosso bloco na rua, beleza? Vamos colocar o nosso bloco na rua, vamos começar a resolver aí. Então o nosso simulado, vou chamar assim, o nosso simulado aqui, da nossa maratona de carnaval. Vamos comigo? Então vem, vamos lá. Aguenta aí que eu vou sair da tela. Pronto, ó. Tá aqui. Pronto. Olha aí a primeira questão então, ó. Essa é uma, né, das que eu falei para vocês. Poxa, Bruno, mas a questão é antiga, mas aí é o que eu tô te falando, tá? Bom, já que a gente tá falando de carnaval, tô pegando para resolver aqui, ó. Foi inclusive o TRT Bahia, meu amigo. É o TRT Carnaval que a gente fala, né? Foi prova do TRT da Bahia, aplicada em 2008, foi prova de nível médio, e aí teve o edital idêntico ao que a gente está seguindo aqui. Então vamos resolver aí a prova do TRT Carnaval, TRT Bahia. O enunciado veio pedindo para você então julgar os itens seguintes a respeito dos conceitos básicos de lógica e tautologia. O primeiro deles então fala que se A, B, C e D forem proposições simples e distintas, que então o número de linhas da tabela verdade da proposição, se A então B, se somente se C então D, será superior a 15. Dá uma conferida aí no seu edital. Dá uma conferida no seu edital. Quer pegar seu edital? Dá uma olhadinha lá. Tem uma parte lá que fala justamente sobre isso aqui, ó. Número de linhas de uma tabela verdade. É uma boa pedida para a prova de vocês. E é uma coisa simples. Como que a gente determina o número de linhas de uma tabela verdade? Tá lembrado ou não? Sim ou não? Olha só, coloca para mim aí. O número de linhas de uma tabela verdade, pessoal, ele é sempre dado por 2 elevado a n. Onde esse n aqui indica para mim o que? Indica para mim o número de proposições simples e distintas. Então aqui, vamos lá, sem sofrer muito, sem sofrimento. Queria que você tivesse noção aí de que aqui nós temos quantas proposições simples, hein? Aqui eu tenho 4 proposições simples, certo? Quais são as minhas 4 proposições simples? São as proposições A, B, C e D. Então, nesse caso, o meu número de linhas é 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que tem que dar quanto? Ó, tem que dar 16. Então, são 16 linhas, o que faz, portanto, com que esse item que está aqui esteja errado, certo? Que isso, Brunão? Calma, calma, meu amigo, é só para dar aquela... Que isso, professor, errei? Não, relaxa, só para dar aquela trollada, tranquilo? Tá certo, o gabarito dessa questão que está aqui é letra C, item de prova, letra C. Tá correto, se eu fosse construir a tabela verdade dessa proposição que está aqui, seria uma tabela verdade que teria que ter um número de linhas superior a 16. Nós chegamos à conclusão aqui de que seriam 16 linhas. Passamos pela primeira? Com traumas ou sem traumas, acumulou um ponto positivo ou ponto negativo? Se liga aí, hein? Eu falo que questão que trate aí, pessoal, da parte de número de linhas de uma tabela verdade, é um tipo de questão que vocês não podem vacilar, tranquilo? Então, fica atento aí comigo. Vamos para a próxima, questãozinha de número 2. Questão de número 2 fala para mim o seguinte, olha, a proposição
Se 2 for ímpar, então 13 será divisível por 2, é valorada como F. Bem, eis que temos aqui então a presença de uma proposição com o conectivo que é o mais famoso dos conectivos que nós podemos ter aí na sua prova. Olha, é praticamente impossível eu imaginar com vocês aí uma prova de raciocínio lógico do pessoal do CESP que não traga o conectivo sim então. Se acontecer na prova de vocês, vai ter sido a exceção das exceções, porque olha, eu quero que você consulte aí. Se você quiser, você pode consultar. Não vou nem falar só de 2015. Dá uma olhada nas provas do pessoal do CESP, por exemplo, de 2014 para cá. Acha uma prova que a gente não tem ali a presença de uma questão que traga o conectivo sim então. Olha, pessoal, isso está praticamente impossível. Então, na prova de vocês, eu não acho que vai ser diferente. Então, a gente vai ter que ficar atento à tabela do conectivo sim então, que é essa que está aqui, ó. A tabela do conectivo sim então é essa que está aqui. Eu preciso que você se lembre que o conectivo sim então ele vem representado por uma seta apontada para a direita e a única linha diferente que nós temos é a linha do V com F que dá F. Está até em destaque para vocês aí na tabela do conectivo sim então. É aquela linha em que a gente sempre invoca quem aqui? A nossa querida Vera Fischer. E é onde a gente vira e fala que a Vera Fischer ela é uma pessoa que ela é uma pessoa fantástica, ela é uma pessoa fofa, ela é uma pessoa foda, ela é uma pessoa que você curte lá no Facebook, é onde eu sempre falo com vocês, o F que você vai colocar no final não me interessa. O F que você vai colocar no final não me interessa, a única coisa que eu preciso que você guarde, pelo amor de Deus, é que na tabela do conectivo, se então a presença de uma verdade junto com a de uma mentira, gera para mim resultado falso. Então é por isso que a gente fala que é a linha da Vera Fischer, que é fantástica, pô. Guardou essa linha aí, meu amigo, você guardou simplesmente a única exceção. Guardando a exceção, você entende que então todas as outras combinações são verdadeiras, e se todas as outras combinações são verdadeiras, significa então que basta essa linha para que você compreenda toda a tabela do conectivo que mais aparece em provas do CESP. Então, repito, é praticamente impossível imaginar a prova de vocês sem a presença desse conectivo. Vamos jogar isso aqui nessa nossa questão? Então vem comigo, vamos revisando e vamos treinando. Olha aí a minha segunda questão então. Ela começava dizendo que se 2 for ímpar, 2 é ímpar. 2 é ímpar, isso aí é verdadeiro ou falso? Concentra, segura a emoção, vai tomar seus pileques. Tá vendo por que é bom ficar sóbrio no carnaval? É bom ficar sóbrio aqui no carnaval porque aí você não tem medo de responder para mim. Que 2 é ímpar é uma proposição que tem valor lógico o quê? Valor lógico F. Isso aí, tá vendo, ó? Temos então aqui, ó, conectivo se então. E aí vem comigo para minha segunda parte que diz que 13 será divisível por 2. Segura a emoção. 13 é divisível por 2? Fala para mim. Não é, concorda? Essa proposição que está aqui, ela é uma proposição falsa. Então, o que acontece quando eu tenho se então e eu tenho a presença de duas partes falsas? Olha para cá, ó. Se então com duas partes falsas acaba me levando para um resultado que é o quê? Verdadeiro. Então, esse item que está aqui acabaria recebendo gabarito letra E. Item de prova errado. Por quê? Porque ele diz para mim que essa proposição que está aqui seria valorada como se fosse o quê? Como se fosse F, certo? Gabarito, então, para a questão de número 2, letra E. Só um detalhe, que se você aí do outro lado me perguntou, eu estou te ouvindo, eu ouvi você falando baixinho aí o seguinte, pô, mas o Bruno vacilou ali, hein? Vacilou porque, pô, já que começou ali com sim então falso, já que o sim então começou com uma parte falsa, ele já poderia ter falado para mim que aquilo tudo ali era verdadeiro. Poxa, nem precisava ter avaliado a segunda parte, tá certo ou não, Brunão? É isso aí, meu amigo. Aqui, ó, é transmissão de pensamento. Pensou daí, eu te respondo daqui. É isso aí mesmo, cara. Se você observou que o conectivo sim então começa com parte falsa, você não precisaria nem avaliar a segunda parte. Obrigatoriamente, aquela sentença que está ali teria que ser verdadeira. Então, se pensou assim, maravilha, está enchendo o Brunão de orgulho aí, hein? É isso aí. Questão número 2, portanto, gabarito letra E. Vem comigo para 3. Questão de número 3, ele coloca aqui se A, B e C são proposições simples, em que A e C são V e B é F, que então não A ou não B e C é V. Mais uma questão em que nós vamos ter que fazer aqui então, ó, cálculos lógicos, certo? Só que aqui agora a gente vai ter a presença de mais de um conectivo, então a gente tem que saber resolver igual na matemática. Por onde que eu começo resolvendo isso daqui? Eu vou começar resolvendo pelos parênteses, certo? Então aqui, vem comigo, olha, se liga, não sou eu que estou falando, hein? Não sou eu que estou falando. Está anotado aqui no enunciado que a proposição A tem que ser verdadeira. Então, se a proposição A é verdadeira, a proposição não A tem que ser o quê?
A proposição não há tem que ser falsa, certo? Então eu fico com falso, ou aí vem a negação de não B e C. Olha, já que a proposição B é falsa, a negação de B acaba sendo o quê? Acaba sendo verdadeira. Negação de A, bom, se a A é verdadeira, a negação de A passa a ser falsa. Então eu coloquei um conectivo ou, coloquei o símbolo da cantoneira que é o não. Negação de B, veja, se a proposição B é falsa, a negação de B vai ter que ser verdadeira. Coloque aqui para mim um conectivo E e acrescente o valor lógico na sequência da proposição C. A proposição C tem que assumir valor lógico, o quê? Valor lógico verdadeiro. Então tá aqui, ó. Estamos com essa combinação de valores. Por onde que eu começo? Então reparem o seguinte, os parênteses já foram resolvidos. Lembra que é igual eu falei? É igual na matemática, eu começo pelos parênteses. Então, olha, os parênteses eu já resolvi. Negação de A já está feita, negação de B já está feita. A negação de A deu F, a negação de B deu V. Bem, e agora? O que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que resolver o que ficou dentro de colchetes. Dentro de colchetes eu tenho o conectivo E. Ih, Brunão, poxa, cara, desculpa aí, mas eu não estou lembrado disso, eu nunca tinha visto isso não. Então, ótimo, olha aqui, ó, eu te mostro a tabela. Tá vendo aqui a tabelinha do conectivo E? Se você, porventura, está assistindo essas aulas pela primeira vez, é fundamental que você dê um print aqui nessa tela, copie essas tabelas, porque ela vai ser simplesmente a base para tudo praticamente que a gente vai fazer aqui, né? E para você que já está aqui comigo, já está ligado aí nas ideias do raciocínio lógico, a gente sabe que o conectivo E, que tem esse símbolo aí, olha, que é o chapéuzinho, o conectivo E eu falo para vocês que é o meu conectivo E, o quê? Exigente. É aquele conectivo que, para ser verdadeiro, ele tem apenas resultados o quê? Tem que ter apenas partes o quê? Apenas partes verdadeiras. Então, olha para cá. Quando eu tenho aqui, olha, verdadeiro e verdadeiro, a gente vai chegar então à conclusão de que eu vou ter resultado verdadeiro. Então, eu fico com FO, negação, verdadeiro e verdadeiro, eu vou chegar à conclusão então de que o resultado tem que ser o quê? Tem que ser verdadeiro. Depois, F ou não V. F ou não V, o que eu resolvo aqui primeiro? Eu resolvo o ou não. Bem, eu estou falando aqui, se você porventura não tinha ligado o nome à pessoa, esse símbolo tá aqui, olha, conforme eu citei, é o símbolo do conectivo ou. Qual que é a ideia do conectivo ou? O conectivo ou é aquele conectivo que eu falo para vocês, que é aquele conectivo que pede a presença de pelo menos uma verdade. É o meu conectivo que eu falo que ele é até abobalhado de vez em quando, né? Que a gente pode até tentar passar ele para trás, que pode ser que ele acredite. Por quê? Porque ele é um conectivo onde mesmo que você tenha mentira, dependendo da situação, pode ser que ele acredite na sua verdade. A única situação que nós não podemos admitir numa sentença que tem o conectivo ou é a presença de partes falsas 100% do tempo. Então, o conectivo ou, guarda para mim, que é aquele conectivo que me pede sempre pelo menos uma verdade. Pelo menos uma verdade. Então, aqui, se eu tenho a presença de duas verdades, a frase é toda verdadeira. Se eu tenho uma verdade e uma mentira, bem, a frase é verdadeira. Se eu tenho uma mentira e uma verdade, a frase é verdadeira. Então, qual que seria o panorama que a gente está vendo aqui para essa nossa proposição? Eu tenho aqui a negação de um V. O não na frente do V, esse símbolo aqui é o símbolo de negação. Então, o não na frente do V dá para mim resultado o quê? Resultado falso, certo? Quando eu nego uma parte verdadeira, a gente acaba chegando a um resultado que é o quê? Que é falso. Então, na tabela do conectivo ou, quando a gente tem a presença de duas partes falsas, aí a gente cai naquela situação então que eu te falei, olha, o conectivo ou é muito difícil de você conseguir irritar ele, mas você consegue, ainda assim, apesar de ser um cara de fácil tratamento, pode ser que você consiga irritar ele, só que você consegue irritar ele se você contar mentira do início ao fim, foi o que aconteceu aqui. Então, quando eu tenho duas mentiras, a frase acaba ficando falsa. O que o item havia dito para a gente? Ele havia dito para a gente que nessas condições aqui a proposição acabaria sendo verdadeira. Logo, esse item que está aqui acabou sendo considerado, portanto, o quê? Errado. Gabarito para ele, letra E. Tudo bem? Essa é a questão de número 3. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na questão de número 4. Ótimo. Olha, a questão de número 4, ela vai admitir duas possibilidades de resolução, tá, pessoal? Bem,
Primeiro vamos dar uma lida no enunciado, aí já eu explico para vocês quais poderiam ser as nossas linhas de raciocínio. Então a questão de número 4, ele coloca para mim o seguinte: se A e B são proposições, então a proposição A ou B, se e somente se não A e não B, é uma tautologia. Primeiro, você se lembra aí o que é uma tautologia? Sim ou não? Fala para mim, o que é mesmo uma tautologia? Esse aí é o segundo item do seu edital. Pode conferir lá. Tautologia é um dos conceitos que eles vão cobrar na sua prova, ou pelo menos que eles podem cobrar na sua prova. E o que é uma proposição que a gente diz que é tautológica? A proposição é tautológica quando ela admite 100% do tempo, aliás, quando ela é o tempo inteiro verdadeira, independentemente de qual seja a combinação que a gente tenha, ela tem que ser sempre o quê? Sempre verdadeira. Então aqui, para que essa proposição que está aqui seja uma tautologia, eu teria que testar, por exemplo, a combinação VV teria que dar verdadeiro. Teria que testar a combinação VF, teria que dar verdadeiro. Teria que testar a combinação FV, teria que dar verdadeiro. E teria que testar a combinação FF e teria que dar verdadeiro. Então, a gente pode fazer a análise dessa questão que está aqui basicamente de duas formas. Ou a gente constrói a tabela verdade, que é uma possibilidade que eu tenho, certo? Ou a gente pode fazer através de uma análise de alguns casos particulares que nós temos de tautologia. Então é sobre isso que eu vou começar a falar. A gente vai terminar de resolver essa questão na nossa próxima aula, que é quando eu vou fazer a análise dela através da construção da tabela verdade. Mas eu peço para que você fique atento aqui a essa explicação que eu vou dar, porque pode ser que você ganhe tempo na hora da prova, se você pensar da maneira que eu vou colocar. Olha a dica, olha a dica. Meu amigo, você está aqui comigo ligadaço no carnaval, tem que valer a pena. Então tem que ter algumas dicas boas aqui, certo? Tem segredinho nosso, é segredo, hein? Olha para cá. A gente tem alguns casos particulares para tautologia e um deles é esse que está aqui, olha. É quando a gente tem, por exemplo, A, se somente se A. A gente tem o caso mais manjado de tautologia, ó, que é esse que está aqui, que é o A ou não A. A gente tem um outro caso de tautologia, que é esse que está aqui, ó, que é o se A, então A. Esses casos aqui, eu reforço com vocês que são casos de tautologia, ou seja, são situações em que a frase ficaria com certeza verdadeira. A se somente se há, A ou não há e o se há então há. Nós temos o contrário da tautologia, que é o que nós chamamos de quê? De contradição. O que é a contradição? Contradição é quando eu tenho, por exemplo, há e não há. Eu tenho contradição também quando eu tenho A, se e somente se não há, certo? Esses aqui pelo menos são os mais manjados. Existem outros, tá? Mas esses aqui pelo menos. Então, o que acontece? Nessa proposição que está aqui, por exemplo, a gente tem uma situação em que eu tenho aqui a proposição A, do lado de cá eu tenho a proposição não há. Aqui eu tenho o conectivo OU. Repare que aqui eu tenho o conectivo E. Aqui eu tenho o conectivo B, aliás, a proposição B, enquanto aqui eu tenho a minha proposição o quê? A minha proposição não B. Tá, Bruno, onde você está querendo chegar com isso? Bem, eu vou te explicar depois com mais calma, tá? O nosso tempo aqui está esgotando, mas eu vou só deixar para vocês algumas orientações e na nossa segunda aula eu vou explicar isso aqui com um pouquinho mais de calma. Mas o que eu posso te garantir é que se eu chamar, por exemplo, essa proposição que está aqui de P, essa proposição que está aqui é como se fosse a negação de P. Então, repetindo, se a minha sentença A ou B é a minha proposição P, a minha sentença não A e não B vai ser a minha negação de P. Por quê? Justamente porque ela está toda trocada. E porque eu vou bater na tecla com vocês aqui, que a negação do conectivo OU, ela é feita justamente com qual conectivo? Justamente com o conectivo E. Assim como quando eu for negar o conectivo E, eu troco ele pelo OU. Então, se eu tivesse tido essa sacada, eu rapidamente poderia ter matado a questão. E visto que esse item que está aqui, ele deveria ter sido considerado um item de prova o quê? Um item de prova errado. Essa proposição que foi apresentada aqui, a gente depois, repito, a gente depois vai fazer a construção da tabela verdade, mas a gente vai perceber que ela é uma contradição. O que é a contradição? É esse caso aqui, por exemplo. Ó, a contradição é quando a frase é toda o quê? Toda falsa. Quando eu tenho uma proposição, faço a bicondicional dela com a negação da proposição que eu havia apresentado, isso acaba gerando uma contradição, ou seja, acaba gerando para mim uma proposição que vai apresentar em 100% do tempo valor lógico o quê? Valor lógico falso. Para que aquilo ali fosse uma tautologia,
Reparem, o modelo que envolve o se e somente se e que dá origem a uma tautologia é o modelo onde eu coloco uma proposição e depois eu repito a própria proposição, o que não aconteceu aqui. Quando eu tenho de um lado A ou B e do outro eu tenho não A e não B, eu tenho a ideia de oposição. De um lado eu afirmei uma coisa, do outro eu afirmei outra completamente diferente. Isso então gera para mim, conforme eu comentei, uma proposição dessa forma, do tipo há se e somente se não há, ou seja, uma proposição com a negação dela. Isso a gente já pode tomar como regra, você pode deixar isso aí anotadinho, você pode deixar anotado que seria um caso de contradição. Logo, a gente vai concluir, portanto, que o gabarito para a questão número 4 é letra E. Mas aí é o que eu te falei, fica tranquilo, você vai voltar comigo. Na minha segunda aula aqui na nossa maratona de carnaval, eu vou voltar nessa questão e vou resolvê-la através da construção da tabela verdade. E aí a gente vai tirar a prova através da tabela verdade do que eu falei aqui. Se isso é uma contradição, é porque é uma frase que tem que ser 100% do tempo falsa. E aí, daqui a pouquinho, quando a gente for fazer então a análise da construção da tabela, a gente vai conferir isso. Mas não vai embora não, hein? Não vai cair na folia aí não, meu amigo. Se segura, se segura. Daqui a pouquinho eu estou na área de novo e a gente dá sequência aqui na nossa preparação de vocês para o concurso do INSS. Meus queridos, cada dia a mais é um dia a menos que você tem para a prova. Então não perca seu tempo não. Foco total no seu objetivo. Daqui a pouquinho eu estou na área. Grande abraço para todos vocês. Tudo de bom e até mais. Valeu!